Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 12, agora na segunda parte das leis de Kirchhoff, tá? Na primeira parte, a gente aprendeu um pouquinho, né, uma revisão de sistemas lineares e como nós resolvemos eles. Agora nós vamos aplicar isso para as leis de Kirchhoff, tá? Como curiosidade, a lei de Kirchhoff é usada em diversos tipos de sistemas elétricos, tá? E uma das aplicações mesmo tecnológica foi das leis de Kirchhoff foi o potenciômetro de Poggendorff, tá? Ele é um dispositivo, né, bem arcaico, mas hoje em dia já não tem se usado tanto, né? Mas ele é usado para medir a fêmea de geradores, tá? E ele é um conjunto aqui de ligações, de resistores, de baterias, de amperímetros, de medidores elétricos, né? E ele foi criado por um alemão lá no século XIX, tá? Mas ele trabalha seguindo as leis das malhas, que é uma das leis de Kirchhoff, tá? Então, as leis de Kirchhoff são importantíssimas, não somente para circuitos de corrente contínua, mas também de corrente alternada, tá? Bom, agora vamos então entender o que são as leis de Kirchhoff. Elas foram criadas, né, no século XIX por esse alemão, né, o Gustav, e assim, apesar de ela ser importantíssima, né, muitos que trabalham na área, né, morrem de medo por conta das suas contas, né, porque a aritmética mesmo é complexa. Mas se você seguir uma linha lógica, não é tão complexo de resolver, tá? Então, as leis de Kirchhoff, elas são duas leis bem simples, tá? São baseadas em outras leis fundamentais da física, que ela é útil para você analisar circuitos elétricos, tanto de duas ou mais malhas. E por que que eu estou falando disso? Porque eu vou definir então a malha como um ramo fechado do circuito. Então, esse ramo aqui fechado, né, A, B, E e F, né, ele é uma malha, tá? Nós já aprendemos como que trabalha com uma malha. Podemos ter aí um resistor, um capacitor, um gerador, um receptor. Nós já aprendemos como que trabalha com uma malha, né? Eu posso usar a lei de Poulier, a lei de Ohm e tudo mais, tá? Posso associar geradores, receptores, resistores, e nós já aprendemos como faz isso. A questão é, quando eu tenho duas malhas, aí não dá para usar. Não posso usar a lei de Poulier, tá? Então, quando eu tenho duas, e aí eu tenho até sistemas mais complexos, posso ter três, quatro, cinco malhas, tá? Então, não dá para você resolver o que a gente tinha aprendido até agora. Então, nós precisamos recorrer às leis de Kirchhoff, principalmente quando tivermos duas ou mais malhas, tá? Então a malha fica definida então como um ramo fechado do circuito. E veja que tem que ser fechado, tá? Então o circuito pode ter várias malhas. O nó, ele é um ponto de ramificação ou divisão da corrente. Então o ponto B, ele é um ponto aqui do fio que se divide em dois. Então eu estou indo de A para B, veja que no ponto B então o fio se divide. Esse é um ponto de nó. O ponto A aqui que o fio só muda de direção, ele não é um nó, porque ele não se divide. A corrente é a mesma, tá? Eu vou classificar então o nó quando eu tiver uma divisão de corrente. Por que que acontece então? O que vai acontecer nesse circuito aqui, por exemplo, eu tenho vários resistores, várias fontes de tensão, aqui na verdade eu vou ter várias correntes. Eu vou ter uma corrente 1 em um sentido, corrente 2, corrente 3. Cada corrente vai percorrer um trecho desse circuito. Alguns geradores podem funcionar como receptores e tudo mais. Então, a lei de Kirchhoff é um método que vai me permitir, então, a descobrir quais são esses valores de corrente, tá? Bom, então, como eu falei, são duas leis breves, tá? A primeira lei é chamada lei dos nós. Ela vai falar o seguinte: em um nó, a soma das correntes que entram e que saem dele é igual a zero. Na verdade, isso aí está ressignificando, né, a lei de conservação da carga elétrica que eu citei lá no começo do curso. Porque, lembra, a carga elétrica não pode, ela é conservada, né? Então, se eu coloco num nó 100 coulombs, eu tenho que tirar dele 100 coulombs. Eu nunca posso aparecer com 101 ou 99. É mais ou menos essa a ideia. Então, a primeira lei, a lei dos nós, está embutida aí a lei de conservação de carga elétrica. E qual que é a ideia, então? Então, eu vou somar todas as cargas, as correntes elétricas que chegam em um nó. E aí eu vou dar um sentido. As cargas que entram pode chamar de positivas, as cargas que saem negativas, né, em termos de corrente.
Então, quando eu somar tudo, isso tem que ser igual a zero, né? Já notando aqui que algumas correntes elétricas vão ser negativas, tá? Desculpa, eu estou falando carga, mas é corrente elétrica, tá? Então, essa é a primeira lei, tá? Então, ela vai aparecer sempre um nó. Então, a somatória das correntes é nula, tá? E aí, cuidado, então, para você denotar aqui um sentido. Correntes que entram pode chamar de positivo, correntes que saem do nó de negativo, tá? Bom, a segunda lei é chamada de lei das malhas. Ela também só vai falar que a soma das tensões em uma malha é igual a zero, tá? Isso daqui também está incluído aqui a conservação de energia, porque o potencial elétrico tem uma relação íntima com energia elétrica, tá? E aqui é da mesma forma. Então, é como se fosse uma montanha-russa, né? Eu vou ter diversos elementos, que alguns elementos vão aumentar o potencial, né? Como se fosse a DDP, como se fosse o gerador, né? E aí eu vou ter diversos elementos que vão dissipar esse potencial, diminuindo a DDP. Então, se eu começo do zero, né, eu vou ter subida e depois descida, e na verdade, quando eu fechar a malha, então eu tenho que parar no mesmo nível de potencial que eu comecei, tá? Isso também inclui energia, porque então se eu coloco 100 joules de energia, eu tenho que consumir 100 joules numa malha fechada. Eu nunca posso aparecer com mais energia e nem com menos. Não posso destruir energia, nem criar. Então aqui está envolvido então criação, a conservação de energia, tá? Então novamente aqui eu vou somar os potenciais, alguns potenciais vão ser positivos, outros negativos, tá? Então veja, a partir dessas duas leis, né, e aí o que nós estudamos de sistemas de equações lineares, nós vamos conseguir então analisar um circuito elétrico completo, detalhar então qual é o sentido e o valor de cada corrente elétrica no circuito, de mais de duas malhas, né? Mais de uma malha, aliás, né? Bom, mas aí tem um método de resolução, tá? Veja, alguns livros remetem métodos diferentes, tá? Eu vou passar para vocês o método que eu acompanhei no Albuquerque, né, no livro texto nosso, que talvez seja um dos mais fáceis, tá, para os iniciantes aprenderem. Então, qual que é a ideia aqui? Então, você vai pegar o desenho, né, um diagrama esquemático de um circuito, e você quer descobrir as correntes. Então, o primeiro passo, você vai nomear os nós, tá? Geralmente os nós, nós colocamos letras alfabéticas, tá? Em maiúsculo, para diferenciar. E depois você vai nomear as malhas. Lembra que a malha é um ramo fechado. Então, geralmente aqui nós usamos letras gregas. Então, alfa, beta e gama, tudo mais, tá? Primeiro passo, então, nomear os nós e nomear as malhas. Segundo passo, você vai indicar no desenho, né, no diagrama, os sentidos da corrente. Aqui você não se preocupa muito se você está seguindo a risco o que é a realidade no circuito, né? Pode ser que você está indicando uma corrente para cima, mas na verdade você vai já para baixo, né? Não se preocupe, porque ao final do exercício você vai descobrir se você adotou o sentido correto. Então, você vai dar o sentido das correntes, tá? Você vai chamar de corrente 1, 2 e 3, e por aí vai, tá? E também você vai dar o sentido do percurso na malha que você vai percorrer, se você vai percorrer horário ou anti-horário, tá? Isso aqui vai ser importante. Então, passo 2, você dá o sentido das correntes, que são as suas incógnitas, e escolhe o sentido do percurso. E aí, então, no passo 3, você vai aplicar a lei dos nós em um dos nós, e você vai encontrar uma equação linear. Lembra lá do sistema de equações? Então, uma equação linear vai ser a lei dos nós. E aí você vai aplicar nas malhas, tá? Pelo menos na malha em uma nas duas malhas, para você ter duas equações lineares. E aí, com isso, você vai montar o seu sistema 3x3, três equações, três incógnitas, tá? E aí você vai resolver com o ferramental que a gente viu na última aula, na parte 1, tá? Depois de resolvido, você vai ter os valores das correntes, corrente 1, 2 e 3. Se por acaso o valor for negativo, só quer dizer que o sentido que você adotou é o contrário. Então, se você adotou a corrente para cima, o valor está correto, mas o sentido é o contrário. Então, o sentido é para baixo, tá bom? Então, é no final que você descobre se o sentido que você adotou está correto ou não, tá bom? Então, cuidado com esse valor negativo aqui. Para você mudar o sentido, o valor está correto, mas você muda o sentido porque muitos estudantes eu vejo que eles esquecem dessa questão de
de mudar o sentido da corrente com o valor negativo, tá bom? Bom, então esse daqui é um método prático, tá? E aí, complementar a ele, tem uma regrinha de sinais que vai te ajudar muito quando você for usar a lei das malhas, tá? E qual que é essa regrinha? Então, no resistor, se a corrente no resistor estiver indo para a direita, né, e você estiver percorrendo a malha, tá, no percurso com a mesma direção da corrente, então a queda de tensão nesse resistor é menos R vezes I. Guarde essa tabelinha que ela vai ser importante na resolução dos exercícios, tá? Então, mesmo sentido, o percurso mesmo sentido da corrente em um resistor é menos R vezes I. Se você estiver num sentido de percurso contrário ao da corrente, você adota mais RI para queda de tensão no resistor, tá? Então, novamente, cuidado com essa regra de sinais, nós vamos usar elas para resolver os problemas envolvendo leis de Kirchhoff. Veja para o gerador, tá? O gerador, lembra que a corrente sai do polo positivo, né? A corrente convencional. E se eu tiver, então, na mesma direção da corrente, a queda de tensão, então, vai ser mais força eletromotriz, mais Fm. Se eu tiver em sentido contrário, vai ser menos Fm, tá? Agora, veja para o receptor. Lembra que o receptor, a corrente, ela sai do polo negativo, né? Então, se eu tiver no mesmo sentido do percurso, que está aqui embaixo, a queda de tensão vai ser menos Fcm, força contra eletromotriz. Se eu tiver no sentido contrário, a queda de tensão vai ser mais Fcm, tá? Então, veja essas regrinhas de sinais que, na verdade, você tira de modo lógico. Se eu tiver no mesmo sentido do resistor, é lógico que o resistor ele dissipa energia, então a queda de tensão tem que ser negativa, tá? Se eu tiver em sentido contrário, então é o contrário, então ele é positivo. Veja que tem uma lógica por aí. O resistor, então, ele dissipa energia, então a queda de tensão nele é menos R vezes I. O gerador, ele é um bipolar ativo, então ele aumenta a tensão. Então, se eu tiver no mesmo sentido, eu vou usar mais a Fm. E o receptor, ele tira energia do sistema, né? Transforma em trabalho. Então, se eu tiver no mesmo sentido da corrente, é normal que seja menos Fcm, porque ele tira energia do sistema, tá bom? Então, guardem muito bem essa regra de sinais, que nós vamos usar ela agora no exemplo. Então, agora que eu peguei um exemplo, né, eu tenho esse circuito aqui de duas malhas, eu tenho uma fonte de tensão aqui de 20 volts, eu tenho outra fonte de tensão de 7, eu tenho 3 resistores. Então, eu vou pegar esse circuito cru e vou tentar encontrar o sentido e os valores das correntes nesse circuito. Então, seguindo aqueles passo a passo, né, que eu passei, primeiro de tudo, então, vou nomear os nós. E o nó, eu tenho aqui um nó e um nó aqui. Então, eu vou nomear com letras alfabéticas, tá? E aí, geralmente, é de costume, né, você também nomear, só para facilitar, os cantos também. Então, eu vou chamar de A, o nó B, aqui esse canto C, o D e F, tá? Depois eu vou nomear as malhas, né? Então, essa malha A, B, E, F, A, eu vou chamar de malha alfa. Depois eu tenho a malha B, C, D, E e B. Eu vou chamar de malha beta, tá? Então, esse daqui é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou escolher, então, o sentido das correntes. Por convenção, né, eu vou chamar aqui que uma corrente sai de V1 aqui, então eu vou chamar de 1. Aí, quando ele chega, ele se divide em dois, uma corrente 3 aqui, que ele vai percorrer todo esse trecho, e esse trecho B e E aqui, ele é percorrido por uma corrente I2, tá? Que aí no nó E, ele vai se juntar com o I3, vai virar I1 de novo, tá? Então, aqui eu escolhi o sentido das correntes. Agora eu vou escolher o sentido do percurso, eu vou percorrer as duas malhas no sentido horário, tá? Tá aqui a flechinha, tá? Agora, então, o próximo passo é aplicar a lei dos nós. Então, eu vou aplicar a lei dos nós no nó B. Então, eu tenho a corrente I1, lembra, a soma de todas as correntes é igual a zero. Então, eu tenho a corrente I1 entrando, corrente 2 e 3 saindo. Então, I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. E aqui você já vê que eu tenho a primeira equação, tá? Minha primeira equação linear. Depois, eu vou aplicar a lei das malhas. Vou aplicar a lei das malhas nessa primeira malha, e aí eu vou percorrer no sentido horário, né? E aí eu vou usar aquelas regrinhas de sinais. Então, volte lá, dê uma olhada naquela regrinha de sinais. Então, veja, a corrente aqui, 1, ela está saindo do polo positivo de V1 e eu estou seguindo nesse sentido horário. Então, aqui, ele é um gerador, então eu vou usar mais 20. Aí eu vou percorrer de A a B, não tem nada. Quando eu chegar aqui,
eu vou ter o resistor R2. E eu estou descendo, estou no mesmo sentido dessa corrente 2. Então, a queda de tensão aqui vai ser menos 4I2. Estou aplicando a lei das malhas, tá? Eu cheguei no ponto E. Então, eu saí de A, né, B, E, vou para o F, não tem nada, agora eu vou subir. Quando eu subir, eu vou passar sobre esse resistor R1. Estou no mesmo sentido da corrente que passa nele, então é menos R1, né, que vale 1, vezes I1. E aí, quando eu fechar, então, a malha, isso aqui é igual a zero. Então, veja que as quedas de tensões aqui, né, eu usei aquela regrinha de sinais e encontrei uma segunda equação linear. E notem com cuidado, ó, que nesse trecho B e E, passa a corrente 2, é por isso que eu denotei aqui corrente 2. Mas nesse resistor R1, passa a corrente I1, tá bom? Aqui eu não coloquei I3 porque ele não participa dessa malha, né, dessa malha alfa. Agora eu vou fazer o mesmo para a malha beta. Você vê, eu saio de B, vou para C, não tem nada. Estou descendo, tem um resistor R3. Então aqui a queda de tensão dele vai ser menos o valor de resistência 1 vezes I3. Está aqui, menos I3. Chego aqui, eu estou descendo, estou no mesmo sentido da corrente, só que eu tenho uma corrente chegando nesse polo positivo. Então isso aqui é um receptor, não é um gerador, tá? Porque a corrente chega no polo positivo. Eu estou no mesmo sentido da corrente, então aqui é menos FCM. Então a queda de tensão aqui é menos 7. E cuidado que quando é gerador e receptor, eu não multiplico corrente, porque eu estou trabalhando com a força FM e a força FCM, tá? Então, cheguei no ponto D, no ponto E não tem nada, agora aqui eu vou subir. Quando eu subir, eu tenho esse resistor R2, só que eu estou contrário ao sentido da corrente dele, então é positivo. Opa! Então aqui eu vou ter mais 4, o valor de R, né, vezes I2 igual a zero, porque eu fechei a malha. Então eu tenho aqui 3 equações, 3 incógnitas. Agora eu vou montar o sistema, tá? Isso aqui vocês vão ver que a gente viu uma coisa semelhante na última aula, né, de sistemas de equações lineares. E agora aqui eu vou resolver. Posso resolver por adição e subtração, ou posso resolver por escalonamento. Eu vou resolver por substituição e adição, né? Então, eu vou pegar essa primeira equação, isolar o I1, tá? Então, eu passei o I2 e 3 para o outro lado, mudar de sinal. E eu vou substituir I1 onde ele aparecer nas outras duas equações. Veja que ele só aparece na equação do meio, né? Então, né, ele aparece aqui. Nessa terceira equação ele não aparece, então não vou precisar substituir. Então, o que for I1 vai virar o I2 mais I3. E aí, meu sistema de equações, eu vou reduzir ele de 3 para 3 para 2 para 2. Então, eu vou ter esse sistema de equações. 5I2 mais I3 igual a 20. 4I2 menos I3 igual a 7. Agora, aqui novamente, né? Eu poderia... Agora, não preciso, na verdade, nem operar, porque aqui eu tenho mais I3 menos I3, então é só somar direto. Quando eu somar direto, então eu vou ter 9 e 2, né? 5 mais 4. 20 mais 7, então vou ter 27. E aí eu encontro, então, que o valor de 2 é 3 amperes. Lembra que é corrente, então é amperes. Então, encontrando o valor de 2, eu volto em qualquer uma dessas equações. Eu escolhi essa daqui, essa primeira, e substituo o valor de 2 lá, e encontro que o I3 vai valer 5. E aí eu vou voltar na primeira equação, que o I1 vai ser a soma das duas correntes, e encontro, então, que o I1 vale 8 amperes. Veja, então, que eu descobri, né, seguindo aquilo que a gente viu do sistema de equações lineares, os 3 valores de corrente. Os 3 valores de corrente, 3, 5 e 8, foram positivos, então quer dizer que o sentido que eu adotei está correto. Se uma delas fosse negativo, o valor está correto, só quer dizer, então, que o sentido é o contrário do que eu adotei aqui. Mas, no caso, então, não vou precisar fazer essa transformação, tá? Pessoal, então é isso. Com isso eu dei um exemplo, né, como que nós trabalhamos com as leis de Kirchhoff. Existe uma série de exemplos que vocês podem trabalhar e agora é praticar. Muito obrigado e até a próxima.